cumprimento a todos que estão agora perante essa live, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos aprender na lição bíblica da Escola Dominical, na lição número 3, que é eleição e predestinação. Então eu gostaria de agora fazer uma oração para nós dar início à nossa lição. Soberano e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Pai, na tua presença. O Senhor venha, Pai amado, abençoar cada um, Senhor, que não pôde estar aqui essa manhã, mas que o Senhor possa abençoar cada um que está no seu lar, acompanhando, Senhor, essa lição dominical. Deus amado, entra por providência, Senhor, nas nações, sobre esse vírus que está, Senhor, atormentando o mundo, Senhor. Mas isso é promessa tua, Deus, porque só o Senhor é Deus e pode, Senhor, todas as coisas. Nós te adoramos, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, porque tu és o Senhor de todos os senhores. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Irmãos, o texto áudio de hoje dessa lição, a lição número 3, vocês podem acompanhar na sua casa aí também. Lição número 3, 19 de abril de 2020. Eleição e predestinação. Texto áudio diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Beneplácito, meus irmãos, quer dizer consentimento, aprovação, concordância na verdade de Deus. Também pode ser uma aprovação. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creiam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Lição bíblica, meus irmãos, em classe, que está lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12. O versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o versículo 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. A irmã Nilce poderia estar com a oportunidade de cantar um louvor da água. Eu não sei como é o louvor. Qualquer um.
Essa manhã eu comendo por Deus na voz do Senhor. Iremos louvar a Deus com o hino de número 350. Glória a Deus. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, o grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Amém. Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Também aos irmãos que estão em casa, nos assistindo, participando conosco desta aula, desta lição. Queremos agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá, e nesse domingo nós poder mais uma vez nos reunir para participarmos de mais uma lição bíblica, a qual nos leva ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus, que Ele tem nos prometido. E essa salvação, ela está condicionada à obediência, está condicionada à perseverança. No mesmo decorrer desta lição, nós estaremos então entendendo e aprendendo o que precisamos fazer para podermos alcançar, para podermos chegar até o final desta jornada e termos garantido a nossa salvação que foi prometida pelo Senhor. Nós queremos já neste momento entrar no comentário da nossa lição, ou na introdução, que nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então nós estamos aqui, temos o ponto central da nossa lição, que nos diz assim: a eleição é segundo a presciência de Deus.
Deus, Ele desde o princípio, antes de nos fazer, de nos formar com as suas mãos, antes de criar o ser humano, Ele já tinha um conhecimento de tudo aquilo que Ele haveria de fazer, e Ele já tinha tudo em sua mente arquitetado, todo o seu plano de salvação para a humanidade, para que nós pudéssemos viver eternamente junto com Ele. E Deus vem trabalhando de uma certa forma para que o ser humano alcance esta grande salvação, a qual foi ali rompido, né, o pacto no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, ele tornou as coisas um pouco mais difíceis ali, mas para Deus nada é impossível quando o ser humano está na direção dele, quando o ser humano abre o coração, quando dá uma oportunidade para Deus. Então Deus, Ele pode sim transformar, Ele pode moldar, e Ele dá condições a nós para que nós possamos alcançar esta salvação. E esta salvação, ela foi paga na cruz do Calvário com o precioso sangue de Jesus, quando Ele ali se entregou por nós. E chegando ao final daquele sacrifício, Ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele foi feliz naquilo que ele fez, porque a Bíblia nos diz que ele tinha o desejo de entregar a sua vida para trazer a nossa vida para junto do Pai, e ele conseguiu concluir aquilo que ele tinha planejado, e o qual sacrifício ele veio fazer pela humanidade. Então o Senhor Deus, em sua presciência, o conhecimento do futuro, ele já sabia tudo que haveria de acontecer, e ele tinha tudo preparado para a salvação da humanidade, pois o maior prazer, a maior alegria de Deus é ter o ser humano junto dele. Tanto é que ele ofereceu o melhor para que a humanidade tivesse essa alegria de ter a salvação. No tópico da nossa lição, tópico de número 1, diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Esse é o tema deste primeiro tópico, que está subdividido aqui em 3 subtópicos, ou 4 subtópicos, e nós vamos estar então falando agora: eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então Deus elegeu quem para a salvação? Nós, o ser humano, a sua criação, que Deus elegeu desde a fundação do mundo. Ele elegeu porque Ele deseja que o ser humano viva eternamente com Ele. E como no Éden foi rompido aquela aliança, infelizmente por causa do pecado, Deus então vem trabalhando com a humanidade de uma forma a poder trazê-las sempre para perto dele. E qual foi a forma que Deus encontrou? Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Foi o único capacitado que tinha condições para oferecer o seu sangue puro e inocente em favor da humanidade. Subtópico 1: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. A salvação, ela só vem através de Cristo Jesus. Nós já conhecemos e já ouvimos falar também, e já lemos a respeito de algumas seitas que colocam às vezes outras pessoas, ou líderes à frente, como se eles estivessem fazendo uma obra de salvação, como muitos têm se apresentado, dizendo: eu sou o Cristo, como aquele que agora morreu há 2 domingos atrás, eu acho, eu não me recordo bem a data, o reverendo Moe, que disse que veio para concluir a obra que Jesus não tinha concluído. Só que ele morreu, foi para a sepultura, deixou uma grande fortuna e a sua obra não foi concluída,
porque ele era humano e não tinha condições de concluir a obra de Cristo. Para que isso acontecesse, ele precisaria morrer e ressuscitar, né? Como Cristo assim fez, mas ele, como homem, como criatura, não tinha poder de concluir a obra que só Jesus teria condições de concluir. Então muitos têm se manifestado dizendo: eu sou o Cristo, e Jesus disse que eles viriam e enganariam a muitos. E outras pessoas que têm surgido com falsas doutrinas, falsos ensinamentos também têm se tornado anticristo, porque desviam-se das doutrinas bíblicas. Mas aqui nós vamos esclarecer, nós vamos trazer ao nosso conhecimento através da palavra de Deus o que na verdade Deus tem para nós e como nós alcançar esta salvação. Em quem somos escolhidos? Então somos escolhidos em Jesus, né? A salvação é cristocêntrica. Jesus é o único meio de salvação, ele é a única forma de salvar a humanidade, é Cristo Jesus. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então esta salvação, ela é condicionada a algo. Ela é condicionada à santidade, né? Que é a separação do ser humano para viver para Deus, e uma vida irrepreensível. Isto é, uma vida em busca da perfeição, em busca da melhora. Cada dia nós precisamos melhorar e nos aproximar mais de Deus. E como isso vai acontecer? Assim como é santo aquele que vos chamou, diz a palavra, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então há um condicionamento, há aqui requisitos para que nós possamos alcançar essa salvação. Não é salvo uma vez, salvo para sempre, não. Depende da nossa obediência. Salvação é condicionada à obediência do ser humano. Donald Stamps diz, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito né, sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, para nós, né, sermos eleitos, nós precisamos estar unidos a Cristo. Se nós não estivermos unidos a Cristo, não, a nossa eleição, ela perde a validade. Porque no momento que nós rompemos a aliança com o Senhor e saímos da sua vontade e começamos a praticar coisas que não convêm ou que não condiz com as Escrituras, a salvação, infelizmente, ela é impossibilitada, porque nos afastamos do Salvador, que é Jesus. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, em João capítulo de número 14, ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então aí há a possibilidade de nós ter comunhão com ele, de nós ter união com ele. Mas quando é rompida essa aliança, quando a desobediência entra no homem, ele acaba perdendo aquela eleição que ele tinha recebido do Senhor. Nós temos um exemplo na vida secular, né? Uma pessoa que entra num cargo eletivo no município, no estado, no país, quando ele é eleito, se for acusado qualquer desvio contra ele, ele é isolado, ele é tirado fora das condições de governo, porque ele foi comprovado que ele estava com a sua mente, com a sua vida corrompida, e estava ali desobedecendo as normas, as regras da lei. Então é assim também no reino de Deus. Quando a pessoa sai da direção, ela acaba perdendo aquela eleição que Cristo garantiu na cruz do Calvário para aqueles que vêm a Ele, que aceitam a Ele e que são salvos por Ele.
2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nós sabemos que implica em obedecer, né? Porque crer, o mundo inteiro crê. Se você perguntar, você crê em Deus? Creio. Você crê que Deus existe? Creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz? Creio. Mas não obedece a palavra. Então, para que haja salvação é preciso obediência, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento, a fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Não vem do ser humano. Se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós como seres humanos não alcançamos a salvação, porque nós vivemos nesse corpo, nesta matéria, e precisamos combater contra ela 24 horas, no sentido espiritual, para que a carne não venha dominar e nós venhamos desviar das vontades de Deus, dos ensinamentos de Deus, e assim acaba perdendo então esta salvação. Então, pelas obras de Cristo é que nós somos salvos, e não pelas nossas próprias obras. A salvação é pela graça, a salvação é pelo favor de Deus, Cristo Jesus, que Ele entregou em nosso favor para nos salvar, para nos transformar através da obra salvífica da cruz do Calvário. Vida santa e irrepreensível, subtópico de número 3. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, Efésios 1 e 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Então, nós precisamos entender e precisamos também revelar a outras pessoas que não têm o conhecimento que para que o crente seja salvo, ele precisa aderir a esta vida em busca de uma vida santa, em busca de uma vida irrepreensível, em busca de uma vida separada exclusivamente para Deus, a caminho da perfeição. E quando acontecerá essa perfeição? A palavra do Senhor nos afirma que aquele que em nós começou a boa obra. Quem começou a boa obra em nós? O Espírito Santo, que o Senhor Jesus enviou para que estivesse conosco. Ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence o homem que o homem é pecador, o homem vem para a prática da justiça arrependido, e ele entende que haverá um juízo, e que nesse juízo ele precisa estar dentro da vontade de Deus, para que ele não entre em juízo, mas para que ele tenha o direito na salvação eterna e escape do juízo de Deus que há de vir sobre todas as nações. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então Deus é quem nos elegeu em Cristo Jesus o Senhor, né? Ele veio fazer a sua obra com alegria, ele veio com prazer, porque ele veio resgatar. Jesus disse: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele é soberano, ele é santo, ele é justo e ele é fiel em sua palavra. Então nós que formos fiéis, nós que nos dedicarmos a fazer o melhor para Deus, nós
vamos alcançar a salvação. Quando Deus escolheu a Davi, e viu o esforço, a dedicação de Davi, mesmo sendo ele um homem falho, Deus encontrou em Davi disposição para servi-lo. E ele diz no Salmo 89: achei ou ajudei um que é esforçado. Então, quando a pessoa se esforça e reconhece que precisa da ajuda de Deus, do Espírito Santo, Deus o ajuda, Deus o capacita, Deus o fortalece. Mas quando a pessoa entende que ela tem condições, que ela pode, muitas vezes ela acaba caindo e não suportando as lutas, porque quando nós abrimos o espaço para Deus, nós então encontramos a ajuda de Deus em nossa vida. Ele é fiel para nos salvar. Subtópico 4: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, capítulo 4, versículo 22 dos Efésios, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez, capítulo 5, versículo 13 ao 15 e 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então haverá a glorificação final. A Bíblia diz que é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15. Então o Senhor, naquele dia, Ele vai nos glorificar, Ele vai nos revestir da sua glória e vai nos levar para junto dEle. E o que Ele vai transformar? Aquilo que é corruptível. E como que isso vai acontecer? Através da nossa obediência e através da nossa fé contínua nele, até o dia em que Ele há de buscar a sua igreja. E eu creio que não vai demorar, está bem pertinho do Senhor Jesus buscar a sua igreja. Então nós seremos transformados, seremos livres dessa matéria, e dos riscos que nós corremos aqui nesse mundo todos os dias de perder a nossa salvação, caso nós venha fracassar ou desanimar. Perdemos a oportunidade, mas se nós ficar firme, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a promessa de Jesus, quando ele falava com os seus discípulos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 22: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação está condicionada à perseverança, a salvação está condicionada à obediência, a salvação está condicionada ao esforço pela obediência e pela continuidade na palavra de Deus. Quem perseverar vai então alcançar. Jesus também diz em Mateus capítulo 20, versículo 16: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então a salvação, essa escolha, ela está condicionada à obediência. Vai ser escolhidos aqueles que forem obedientes, que forem zelosos, que forem tementes a Deus. Nós lembramos de Gideão, com 32 mil, ele acabou vencendo a guerra com 300 homens. Eram os homens corajosos, destemidos, e vigilantes, que até não tomar água, na beira do riacho eles vigiavam. Em todas as atitudes da pessoa que serve a Deus, ele precisa ser vigilante para poder alcançar essa salvação, porque a vigilância é de suma importância na vida das pessoas. Às vezes a pessoa pode orar muito,
pode ser uma pessoa que ora durante muito tempo, várias vezes ao dia, mas não vigia e acaba perdendo a salvação. Então foi o que Deus mostrou para Gideão lá na beira do rio, quando eles estavam ali, né, bebendo água. Então alguns ali descuidadamente, né, se jogaram e esqueceram que estavam a caminho de uma batalha, de uma guerra, e faltou a vigilância. Então aqueles foram dispensados, foram para casa, e Gideão acabou vencendo a batalha com apenas 300 homens, mas homens, ou melhor dizendo, que estavam preparados para uma batalha. A salvação é condicionada a isso, a obediência, o zelo, né, a vigilância, para que possa naquele dia estar pronto. O que perseverar até o fim, este será salvo. Tópico 2: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Vem da presciência de Deus, né? Do conhecimento antecipado, que Deus conhecia tudo, todos e todas as coisas pela sua presciência. A predestinação, subtópico 1, o termo grego traduzido como predestinar, no capítulo 1, versículo 5, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição, porque indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, somos predestinados para esta eleição. Eleição, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então a eleição é a escolha feita por Deus, né, em Cristo, de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Deus, Ele elegeu-nos para a salvação, né, mas Ele também prometeu estar conosco todos os dias, prometeu nos abençoar com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e esta é a razão, o motivo pelo qual nós podemos vencer os dias maus, é pela sua presença, pelas suas bênçãos, por Ele estar conosco. Então Deus, Ele é fiel. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. Capítulo 1 e 5 da carta aos Efésios. João escreveu no capítulo 1 do Evangelho, né, que Jesus veio para os seus o rejeitaram. Então aqueles que rejeitaram, né, perderam a oportunidade. Aqueles que rejeitaram e partiram sem a salvação perderam a oportunidade. Aqueles que ainda rejeitaram a Cristo, mas no amanhã eles podem aceitar Jesus, reconhecer e reconciliar, eles podem alcançar a salvação. Então a Bíblia diz ali no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, né? O filho é aquele que é gerado pelo Pai, que é gerado pela palavra, que é gerado pelo Espírito, aquele que é gerado por Deus através de Cristo Jesus, né? Que recebe a Deus como Pai. Nós observamos ali no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
mas muitas pessoas que citam o Salmo 23, nem todas elas vivem no Salmo 23, né? Porque quando o pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que orienta, né? É aquele que busca manter a pessoa no caminho, na pastagem verdejante. E muitas pessoas dizem que Deus é o pastor, mas não deixam Deus conduzi-lo. Então, quando Deus não conduz a vida da pessoa, né, por vontade própria da pessoa, liberando para que o Senhor assim conduza, ele acaba então não sendo realista naquilo que ele afirma, naquilo que ele diz. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu querer, a sua vontade, o seu desejo. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é merecida, contudo aprove ao Pai fazê-lo assim. E quem pode interferir na vontade do Pai, né? Os nossos irmãos judeus, por não entender, né, não aceitavam os gentios no plano de salvação, na promessa de Abraão, né, que Deus tinha feito a Abraão. Mas Deus, por sua vontade, ele revelou a Pedro, e Pedro então entendeu que os gentios também tinham a oportunidade dada por Deus de entrar para o plano de salvação do Senhor, porque a palavra de Deus diz em Tito capítulo 2 que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por toda a humanidade, rasgando o véu da separação, como diz a carta aos Efésios, desfazendo as inimizades. Deus, ele não gosta de inimizade, né? Então ele rompeu a inimizade que havia entre os povos, rompeu aquela separação que havia entre o homem e Deus, né? Aquela dificuldade que existia, onde o homem só chegava na presença de Deus através de um sacrifício, e este oferecido pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote, porque o ser humano não tinha condições de chegar na presença de Deus. Mas Deus rompeu, ele rasgou o véu de alto a baixo naquele dia em que Cristo bradou na cruz do Calvário. Vamos aos privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com esta dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Romanos capítulo 8, 29. Então, Deus predestinou para nós as bênçãos que nós não tínhamos direito, né? Através de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos deu os direitos nessas bênçãos. Ele rompeu o véu, Ele abriu a porta, e essas bênçãos começaram então a fazer parte da vida dos filhos adotados. Nós fomos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus. Então nós, como igreja, podemos dar glória a Deus por esta bênção, e as pessoas que estão lá fora, que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus, que ainda não abriram o coração para Deus,
tem a oportunidade de também fazer parte dessas bênçãos, lembrando que a maior bênção para a nossa vida é a salvação. Esta é uma dádiva de Deus que Ele concedeu a nós ali na cruz do Calvário. Basta querermos, desejarmos, e então Ele nos dá esta vitória. Das promessas a Abraão e da vida eterna, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filho para o seu louvor e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos aqui que Deus, Ele nos selecionou, nos escolheu, para que nós pudéssemos fazer parte dessa salvação. E esta salvação, ela precisa ter uma vida contínua na sua presença. Deus, então, agora, Ele nos predestinou para todas as bênçãos. Agora nós podemos participar dessas bênçãos e assim podemos glorificar a Ele por esta grande oportunidade. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Tópico 3. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, Deus que proveu, E por que Ele proveu tudo isso? Pelo seu grande amor. Deus poderia muito bem ter lá com os judeus, com o povo da promessa, ter estabelecido a sua aliança eterna, e poderia ter excluído os demais gentios que não tinham reconhecido, que não estavam inclusos na promessa. Mas o que nos incluiu na promessa, o que incluiu a humanidade na promessa de Deus, foi o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira, Foi o seu amor. E nós entendemos, quando lemos a carta aos Hebreus, ali no capítulo 12, que Jesus, Ele foi até a cruz, Ele foi até a cruz com prazer, Ele foi até a cruz com alegria. Diz o escritor que pelo gozo que lhe estava proposto, Ele suportou a cruz. Qual é o gozo que tem numa cruz, nos cravos, nos açoites? Qual é a alegria, qual é o prazer que tem em sofrer como Jesus sofreu? É as nossas almas, é as nossas vidas, é o amor que Ele tem por nós, que é tão grande ao ponto de Ele sentir prazer, sentir alegria em ir até a cruz, sofrer tudo o que sofreu para nos salvar. Então a humanidade está no plano de Deus, está no plano de salvação. E para que isso aconteça, nós só precisamos fazer a sua vontade. 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Deus já não destinou pessoas para o juízo, E se existisse essa dupla, predestinação, não haveria juízo, não seria necessário. Se Deus tivesse já determinado que uns estavam condenados, e outros já estavam salvos, salvo, como diz alguns, salvo uma vez, salvo para sempre. Isso não existe biblicamente. A salvação é condicionada à obediência e à perseverança. Então Deus não teria estabelecido o juízo. O juízo vai acontecer porque Ele naquele dia, diz a palavra, o próprio Senhor Jesus disse
que uns estarão à sua direita e outros à sua direita e outros à sua esquerda. Aos da esquerda, apartai-vos de mim, e aos da direita, vinde benditos de meu Pai. Então, o juízo, ele vai definir, naquele dia, o porquê a condenação, pela rejeição do ser humano. Então, não há como dizer que há pessoas já destinadas ao inferno ou pessoas destinadas à salvação. A salvação está na obediência, e para escapar da condenação precisa vir para a obediência da palavra de Deus. Então, esta é a vontade, o amor de Deus para o ser humano. Nenhuma delas então faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, como já lemos, que Deus decretou, escolheu. Nossa declaração de fé, ela assevera a predestinação bíblica a respeito apenas à salvação. Subtópico 2: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a condenação divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. A redenção divina, Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus, João 3,16, João 4,10, 19. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se acham ou os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. João 12,32. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga. Então, Deus, ele não é um tirano, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E Ele deu a oportunidade para que o ser humano queira a salvação. E quem quiser a salvação, a porta está aberta para ser salvo. Quem não quiser a salvação, como diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 15, 16, 15, que aquele que quer a salvação vai receber a salvação, mas aquele que rejeita recebe a condenação. Então a oportunidade é esta. O Senhor mandou pregar a palavra, para que o ser humano conheça a palavra e se volte para Deus e tenha a oportunidade de ser salvo. Eu vou convidar o pastor Adelino, para deixar aqui uma palavra sua no final dessa lição e ler a conclusão para nós da nossa lição. Pastor presidente, pastor Adelino, que está conosco nessa noite. É com prazer que saudamos aos nossos irmãos que estão conosco através dessa live, com alegria de estar participando desta lição que nós aprendemos. O tamanho do amor de Deus é incalculável. Glória a Deus. Isso somos felizes e abençoados por ter a oportunidade de estarmos aqui, na casa do Senhor, que o Senhor nos dê graça de perseverar até o fim. Quando Jesus Cristo, no seu capítulo 24 de São Mateus, ele já naquela época ele anunciava essas tragédias que deveriam acontecer, que seria o princípio das dores. Nós vemos aqui que Deus está chamando a atenção da igreja para seus últimos momentos aqui na face da terra. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá para nós nos preparar, nós fazer os últimos arranjos na nossa vida,
para estarmos esperando a sua hora. Ele diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a salvação somos predestinados, mas temos que ter obediência. É através da obediência à sua palavra que podemos chegar ao nosso destino final. Então, a conclusão desta aula diz assim: Cristo morreu por todos, cada um dos seus pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus nos abençoe nesses dias trágicos, nesses dias tremendos, mas não se preocupe, crê somente no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salva. Muito obrigado, pastor Francisco. E hoje à noite nós estaremos iniciando o nosso segundo tempo, claro, observando as determinações do Ministério da Saúde, tomando as recomendações, estaremos aqui, claro, que menos as crianças e as pessoas de risco, os anciões estão na área de risco. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesses dias que nós iremos passar. Com toda certeza, o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus, graças a Deus. Então, amados, que Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam e estão aí em casa. E hoje à noite, então, às 19h30, nós temos aí um abençoado culto, como o pastor já tem citado, cumprindo aí as determinações da saúde. Nós convidamos você a vir adorar conosco, aquelas pessoas que têm possibilidade de vir, que estão fora da área de risco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E hoje às 11h45, programa Boas Novas pela Rádio Sobral. Sintonize e ouça o programa e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos deu nessa manhã. Em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor Deus pela sua bondade, pelo seu grande amor com que tem nos amado, ao ponto de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Senhor, nós agradecemos porque a salvação, ela foi concedida a todos aqueles que querem, a todos que desejarem a salvação e fazerem, ó Deus, a tua vontade. Senhor, seja conosco nesse dia, abençoa a tua igreja, abençoa as atividades da igreja nesse dia, a família, o lar, a saúde. Senhor, derrama suas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus nós oramos, pois neste nome há poder, há autoridade, neste nome há salvação. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.